Já, Felipe? Ah, meu Deus, esqueci de tirar. Felipe? Ok, começamos. Pode falar. Ela Boa não está tarde a conseguindo. todos. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui iniciando nessa tarde especial de quarta-feira a programação de encerramento do nosso curso de extensão Educação Intercultural e Sociedades Indígenas no contexto da pandemia do Covid-19 em AD, construção de materiais didáticos digitais. Um curso que teve o apoio, foi ofertado pelo Instituto Federal da Bahia, com apoio da PROEX, Pró-Reitoria de Extensão. Então, queremos saudar a todos e a todas na língua pataxó. Itcheniatô, boa tarde. Taputá Tometô, seja bem-vindo. Amonrê Torrenhô, Anerron, como vai você? E também na língua tupinambá. Endecaruca, Meboaçara. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora. E queremos trazer aqui os últimos dados do Covid, né, das comunidades indígenas da Bahia. Então, um recado aí para o povo Tuxá: fique em casa, Tuxá, se cuide nas cidades e nas aldeias. Também na aldeia mãe dos Tuxá, em Rodelas, contaminação tardou a chegar, mas segue presente. Então, esse é um dos levantamentos aí do movimento Mupioba e da associação Anaí. Vamos nos cuidar. E também, ainda trazendo os dados da contaminação que tem crescido muito no estado da Bahia, nas comunidades indígenas, no povo Pancararé, Tuxá, Quiriri, Pataxó, Ranranran, Tupinambá e Pataxó. Então, a insuficiência de testes e alto número de pessoas assintomáticas segue sendo risco grande para indígenas mais vulneráveis. Então, você que é da comunidade indígena, que está na sua comunidade ou que está na cidade, nós pedimos que você fique em casa se puder e, se precisar sair, que se cuide, use máscara, tome todos os cuidados necessários, cuide do isolamento, mas lembrando que isolamento não é abandono dos parentes. Precisamos cuidar dos parentes, das nossas famílias também e de nós mesmos. Exemplos de contaminação da doença Pancararé e Tuxá de Rodelas registram primeiras pessoas infectadas em seu território. Então, vamos aí continuar na luta contra essa pandemia e esse vírus invisível. Queremos aqui convidar a professora Merck para falar da campanha de Bruna Pataxó. Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez aqui, lembrando, né, da campanha solidária para a Bruna Pataxó, que principalmente aí o povo do extremo sul e sul da Bahia conhece, né? Bruna teve um acidente, aconteceu um acidente com ela, e ela precisa, nesse momento, de uma prótese, né? E aí ela lançou essa campanha justamente para a gente poder apoiar e também tentar aliviar uma dor que ela está passando nesse momento e que o que a gente pode fazer nesse momento é justamente, né, levar a campanha à frente. Se a gente não puder doar diretamente, mas a gente pode também compartilhar. Então, mais uma vez, aí a campanha de Bruna Pataxó, a enfermeira, que todos nós aí já tem um convívio bastante com ela, e ela cuidou de todos nós, e nesse momento ela está precisando de cuidados. Então, vamos lá, mais uma vez, apoiar essa campanha. Muito bem, então queremos aqui reforçar o roteiro da última atividade, o Dicionário de Saúde e Saberes Indígenas do último módulo,
quinto módulo, ele foi prorrogado o seu envio, então algumas equipes já entraram em contato conosco para informar que estão encerrando a sua produção, mas queremos aqui enfatizar o envio, né, e a prorrogação dessa atividade até a próxima semana, quando teremos o segundo dia da live de encerramento. Então, na nossa programação de hoje, de encerramento, nós teremos a apresentação de alguns materiais didáticos virtuais, o jornal escolar e o portfólio, com a representação aqui das equipes com as cursistas Samantha Sanches, professora cursista do Vale do Ribeira, Cananéia, em São Paulo, que fez juntamente com a outra cursista, Eliane. Então, Eliane, que também mora em Cananéia, Eliane, que é indígena, professora indígena, que fez esse trabalho coletivo, né, colaborativo, junto com Samantha Sanches. E também teremos aí outra representação dos cursistas com a professora cursista Angélica Viegas, com descendência da etnia Oroari, de Rondônia, que mora também em Cananéia, em São Paulo. Então, com vocês, agora nós vamos dar início à nossa programação. Vamos lá, Felipe. Então, nós vamos iniciar aí a apresentação dos jornais, da produção do jornal escolar. A equipe Taquari. A Taquariti, né? Vivências na aldeia Taquariti. Muito bem. Pode ir apresentando, Samantha, enquanto ele... Tá. Uma boa tarde a todos. Eu sou a Samantha Sanches, eu sou de São Paulo. Eu tive um contato com esse grupo da aldeia do Taquariti há uns 3 anos atrás, quando eu tinha que fazer meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, que eu cursava Geografia, licenciatura, e acabei, já tinha um contato com estudos referentes aos grupos indígenas, né? Sempre me atraiu bastante essas etnias, esses grupos, pela sua história, né? Em todo o seu processo histórico. E Cananéia, como é um lugar que eu frequentava, acabou me atraindo a atenção esses grupos tão próximos do centro, né? Da parte do espaço urbano, na verdade, né? Então, eu acabei entrando em contato com este grupo da aldeia do Taquariti, a partir do cacique, na época, era o Abílio, né? Ele continua sendo um cacique, mas tem outros que acabam fazendo, eles têm uma divisão muito interessante dentro da aldeia em relação às lideranças, e me afeiçoei mais a Eliane, que também é uma liderança bastante importante dentro da aldeia, porque ela faz uma representação das mulheres, né? Ela representa bastante as mulheres na aldeia. E então surgiu esse curso que me atraiu bastante também em relação à temática, né? Das questões pedagógicas, dos materiais pedagógicos da escolar indígena, que é bem importante, porque eu já tinha vivenciado isso com eles na aldeia. Então, consegui o contato com eles novamente, né? A gente tinha perdido porque eles trocaram os números de telefone, e por conta da pandemia eu não consegui ir até lá. E voltei a conversar com a Eliane, a qual foi muito participativa e se interessou bastante pelo curso, né? Então,
essa primeira etapa do nosso trabalho, da aldeia, do jornal, né, retrata um pouco da vivência deles dentro do espaço da aldeia, né? Embora seja uma aldeia que esteja bem próxima do centro da cidade, ali, da pequena cidade, né, eles procuram manter bem viva e ativa a sua cultura, né? Eles procuram não ter muitas influências do espaço externo dentro do espaço da aldeia, né? Embora existam bastante interferências, porque embora a aldeia ela é demarcada, mas existe um grupo que mora muito próximo, um grupo periférico que mora muito próximo da aldeia e acaba invadindo algum espaço, acaba circulando dentro dos espaços da aldeia e ocasiona alguns conflitos, né? Mas falando mais sobre o grupo mesmo da aldeia, o grupo étnico, a maioria do grupo fala a língua guarani, né, a sua língua materna. As crianças são as que mais estão aprendendo agora a nossa língua portuguesa, né? Mas a prioridade é que eles aprendam no seu primeiro ciclo escolar a língua materna deles, né? Então, aprender a escrever a língua materna para depois aprender a escrever a sua língua, a nossa língua, no caso, né? A língua não indígena, né? E as vivências deles nesse momento na questão da pandemia tem sido de cuidados, né? Eles têm recebido orientações dos cuidados referentes ao processo de não estar ligado a outros grupos que não estejam dentro da aldeia, né? O distanciamento social, o uso das máscaras quando eles precisam sair. Eles receberam da CESAI essa orientação, fizeram palestras, a Eliane está sempre à frente, né? A professora Eliane Cretu está sempre à frente dessas palestras para poder orientar as mulheres que não entendem a língua portuguesa, né? E ela sempre faz trabalhos e reuniões com eles referente a isso, né? Também eles têm vivenciado dentro da aldeia, então, já que eles não conseguem fazer as atividades escolares, a rotina, né, que também faz parte das vivências deles, eles acabam, então, trabalhando outras temáticas, né? Então, a reforma Aí, por exemplo, nessa foto, eles estão fazendo uma reunião em grupo com a CESAI justamente sobre os cuidados da pandemia, né? Então, eles fizeram a reforma da OCA, né, que é a área de vivência comum, onde eles fazem as danças, né, onde eles se reúnem para as reuniões, para as conversas, e fizeram também plantações, né, ensinando as crianças o plantio, trabalham bastante com trilhas, as armadilhas com as crianças, brincadeiras, eles vivenciam bastante brincadeiras. Aí, no caso, nessas fotos que a gente está vendo aí, dentro da escola, todo o material que vocês estão vendo nessa produção do jornal foram enviados pela Eliane, né? Ela que tirou todas as fotos e me mandou todas as informações. Faz parte, então, dessa vivência deles durante a pandemia, no que diz respeito aos cuidados pela doença do Covid, né? 19, né? Dentro da aldeia, até o momento atual, até o momento do planejamento do jornal, tinham sido contaminados duas famílias, mas só 3 pessoas ficaram assim, em condições de cuidado, mas nem precisaram ir para o hospital, todos ficaram dentro de casa. Essa foto que a gente está vendo aí agora mostra a experiência da Eliane cortando o cabelo dos seus colegas dentro da aldeia, né? E como eles não podem também estar saindo, eles fazem esse trabalho entre eles. Então, ela cortou o cabelo dela, fez uma experiência com o cabelo dela, e o pessoal acabou gostando, e ela cortou o cabelo lá de várias pessoas do grupo. Isso foi bem legal também, porque eles vivenciam outras experiências entre eles também, né? Isso eu acho muito, muito legal. O contato que eles têm, o cuidado que eles têm uns com os outros, né? Aí é um dia de reunião, de apresentação do grupo, né? Eles receberam cestas básicas de uma ONG que visita a aldeia de vez em quando, e eles fizeram uma apresentação artística, né? Musical,
para essa ONG, que eles tiram fotos e fazem gravações em vídeo para divulgar também a aldeia em momentos da não pandemia, porque essa aldeia, eles acabam vivendo do turismo, né? A cidade, ela oferece poucos recursos de trabalho, né? Então, fora da pandemia, eles trabalham bastante com a questão do turismo. E no último ano, antes da pandemia, eles estavam trabalhando com a visita de escolas da cidade que cobravam uma taxa, né, para que eles pudessem expor, então, os materiais que eles fazem, faziam oficinas com artesanato, as danças, ensinava as crianças das escolas de São Paulo a fazer danças, era muito legal. Aí, por exemplo, é um dia em que eles estavam fora dos trabalhos, num dia de sexta-feira, que é o dia que geralmente eles fazem esse encontro dos rapazes para fazer o treino de uma nova música que eles estavam ensaiando. E você vê que nesse momento eles estão ensaiando só os meninos, né? Tem bastante, o vídeo traz bastante momentos engraçados, que eles acabam tendo um relacionamento muito amigável, bem interessante de ver assim como eles se relacionam no momento da dança, né? Um momento de descontração, um momento onde eles podem falar da sua forma mais pura e espiritual, né? Então, eu acho que é uma das vivências assim mais interessantes que eles têm. É um momento que reúne todo o grupo, né? Quem não está dançando está assistindo ao redor. Então, tem um significado muito importante para eles as danças e as músicas. Então, assim, a vivência com esse grupo indígena, eu acho que antes de mostrar qualquer coisa, eles ensinam para a gente, assim, a valorização do grupo, né? Aí é um momento que eles estão plantando, né? Mostrando, ensinando. Não tem falta de todas as crianças, mas eles estão aí no momento de aprendizagem do plantio, né? Então estão revolvendo a terra, limpando essa área para poder fazer o plantio. Eles ensinam para a gente assim esse movimento em grupo, né? Tudo deles é baseado no movimento em grupo, em que o ensinamento do pai para o filho, do mais novo para o mais velho, as crianças entre elas já têm essa cultura, né, do maior cuidar do menor e ter esse cuidado com o outro, de ensinar, de mostrar. Isso é muito valioso, assim. Então, no tempo da pandemia, que para muita gente da cidade, por exemplo, não está dentro dos grupos indígenas, acaba sendo um pavor, para eles é vivenciar justamente aquilo que eles têm de mais poderoso, né? Que são a sua cultura, né? A sua ancestralidade passada de um para o outro. Aí é um momento, por exemplo, que a aluna da escola do Taquariti, que é a escola estadual, a aluna da Eliane, inclusive, está estudando em casa, que ela faz o acompanhamento deles em casa, né? Até no vídeo do portfólio, a gente mostra bastante essa vivência, as crianças, ela tomando a leitura, ensinando para eles como fazer as letras, a leitura, enfim, e isso é bem forte também. Então, um dos movimentos não deixou de ser as vivências escolares, né? Se vocês acharem que eu estou falando muito, é só me cortar aqui, tá, gente? Não, tudo bem, é porque a gente vai passar o portfólio, né? Então, quando Certo. você encerrar aí, a gente já começa o portfólio. Aqui, essa parte do jornal, então, só para dar uma resumida geral, a gente procurou mostrar, então, todos os movimentos que eles estavam fazendo, mesmo com a pandemia, mostrando que os movimentos internos da aldeia se mantêm vivos, né? Então, a organização dos espaços, reformas, a escola, na medida do possível, porque eles não têm, então, recursos tecnológicos, então, o manual mesmo, né? Enfim, então não parou o movimento dentro da aldeia e os cuidados entre eles foi bem importante nesse momento, né? Se vocês quiserem passar o portfólio também, fica à vontade que eu já posso ir falando sobre ele também. Ok, pode começar aí, Felipe, o portfólio. Por nós estarmos distantes, né? O que facilitou para mim fazer esse trabalho com a Eliane
foi justamente eu já ter vivenciado com eles, eu vivenciei com eles dentro da aldeia durante 1 ano e meio, né? Então, assim, a gente já tinha conversado muito, eu conhecia bastante dos movimentos que eles faziam, então dá para falar com um pouquinho mais de propriedade o que acontece dentro do espaço, né? Não é simplesmente uma coisa que eu estou vivendo lúdico, né? Assim, criando uma imagem, não, eu vivenciei bastante com eles, conversei muito com as lideranças, então, assim, eu posso falar um pouco mais, com um pouquinho mais de propriedade, né? Não totalmente, claro, sobre essas vivências deles que são incríveis e fascinantes, né? Esse é o nosso portfólio, né? Todo o material, vou repetir, toda essa movimentação foi passada para ela. Pode passar, Felipe, desculpa. Comenta agora sobre o portfólio? Ok, 5 minutos. Certo. Então, essas fotos, essas imagens todas do portfólio, então, demonstram um pouco daquilo que eu já falei também, né? São as atividades extracurriculares extra-escola, né? Que é a escola que nós conhecemos, né? Então, está para além da escrita e da leitura. Então, são o quê? O conhecimento que eles têm dentro da aldeia que é passado para as crianças e para todo o grupo, né? Então, eles priorizaram nos momentos que não estão, como eles não estão trabalhando dentro da escola, então fazer as trilhas, fazer limpeza na mata, que eu só achei sensacional, né? As crianças pegam os sacos, vão lá recolher os lixos que elas encontram, porque, como eu disse, né, embora a aldeia seja demarcada, os espaços acabam sendo passagem de outros grupos, né? Pessoas, ou turistas, ou as pessoas que moram no entorno mesmo. Então, tem esse movimento da limpeza que eu acho incrível, a plantação, né? A música muito presente, né? Essa música que a gente escuta de fundo é uma música deles, que fala em nome de Deus, né? É um clamor a Deus muito bonito, né? Eles que tocam, é um momento onde eles acendem os cachimbos, né? Que é muito bacana, do fumo que eles plantam na própria aldeia. Eles trabalham também com as sementes crioulas, né? Eu até tive a oportunidade de trazer um bem bonito, mas não está comigo aqui agora, que é o do milho, que eles costumam plantar na aldeia. Então, toda essa movimentação fez parte do portfólio, porque mesmo no tempo da escola, quando eles estão estudando normalmente, fora da pandemia, eles têm toda essa movimentação de trabalhar essas vivências com as crianças que promovam a sua cultura, né? E só para complementar, a questão da FUNAI, a FUNAI tem ido dentro da aldeia para orientá-los em relação, fizeram os testes, né, com eles do Covid, e agora estão fazendo um projeto de reflorestamento dentro da aldeia, né? Eles começaram com esse projeto. Então, a Eliane, muito sabidamente, incluiu no projeto escolar dela trabalhar com as crianças, então, e com as mulheres. Vocês viram que as mulheres estão sempre próximas, né, das reuniões, sempre em grupos com as crianças. Que tipos de árvores que elas gostariam que tivesse, que tipo de frutas que elas gostariam que tivesse
novamente na aldeia, porque tem bastante área devastada, né? Então, eles vão procurar reflorestar dentro daquilo que já tinha dentro dos espaços anteriormente. Isso é bem legal. A aldeia Taquariti chama Taquariti porque ali é uma área de taquaras. E hoje também está bem devastado, porque os caiçaras também usam bastante a taquara para poder fazer casas, né? Estrutura de rede, estrutura dos barcos, né? Então acabou sendo bastante devastado esse material na aldeia, e eles vão estar, então, trabalhando também com essa recuperação. Eu achei isso bastante interessante também. Espero que tenha um bom segmento, né, por parte do órgão e da aldeia também, né? Então é isso, gente. Eu tenho prazer imenso de trabalhar com esse grupo, porque eles são maravilhosos. Maravilha! Muito boa a sua apresentação, né? A produção aí da equipe de vocês. Então, a gente vai passar agora a apresentação do material da equipe da Angélica, né? E no final a gente vai abrir para os comentários e perguntas, se tiver alguma pergunta aí também no Facebook, vocês podem estar organizando, ok? Uhum. Felipe, pode colocar a tela inteira? Tela cheia aí? Ok. Tem como dar um zoom? Isso, melhorou. Pronto. Então, Angélica, se você quiser ir comentando, fique à vontade. Está oscilando, não é? A sua internet. Está cortando, Angélica. Muito bem, então vou ajudar a Angélica, porque está oscilando aí a internet dela, não é? Daqui a pouco ela faz os comentários. Então, esse material foi produzido aí pela equipe de Angélica, né? Dentro da etnia do povo Pataxó, e eles vêm trazendo aí todas as vivências da comunidade, nesse contexto da isolamento da pandemia, né, e como que esses saberes tradicionais do plantio, né, do conhecimento, certo, Fátima está nos informando que a Angélica foi verdade, agora eu lembrei, a Angélica fez sozinha, mas ela fez sobre o conhecimento Pataxó, né? Então, como esses saberes tradicionais têm contribuído para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, né? E isso tem fortalecido também a solidariedade entre os moradores, né, das comunidades, fortalecido, inclusive, laços de família, através de seus cantos, olha, então é um material muito rico, porque ele traz também outros conhecimentos, né? Dentro dos conhecimentos tradicionais, traz aí a música, então a música para trabalhar justamente o fortalecimento, né, da espiritualidade, fortalecimento das emoções, né, para o enfrentamento dos transtornos causados aí por esse isolamento social, né? E também pela perda dos parentes
através da contaminação da Covid-19. Angélica, melhorou aí sua internet? Você pode sinalizar para a gente? Tá, mais ou menos, né? Tá, ok, muito bem. Então, acho que a gente pode passar o vídeo, né? Nesse momento, pode passar o vídeo, Felipe, por favor, e aí no final a Angélica faz o comentário. Sugerimos, Angélica, que você saia e entre de novo na sala para tentar a sua internet, para ver se a internet melhora. Pode ser? Obrigada. Então, mais um material aí que foi produzido pelos nossos cursistas, né, durante essa jornada que nós passamos juntos aí, foram quase 4 meses, né, de muitas reflexões, de muito trabalho e também, creio que de muita solidariedade também, né, porque diante do isolamento social, diante de muitas perdas dos parentes, de muita dor, né, de muito luto. Então, esse material, ele foi produzido, né, trabalhando justamente a solidariedade de modo colaborativo, né, e cooperativo, fortalecendo aí os vínculos entre os professores, fortalecendo a educação escolar indígena. E, então, nós vamos aí, enquanto a gente aguarda a Angélica retornar, que ela está com problema na internet, nós vamos passar os demais jornais. Pode passar, Felipe. Então, esse aqui é o jornal da comunidade Acho
Achoe, eu acho que é Pataxó, não é, Merck? Acho que sim, Fátima. Pataxó. Vamos ver aí, Ela. então, a equipe. Enfrentamento da pandemia do Covid-19, Colégio Estadual É, Indígena de Coroa, do Corumbauzinho, né? Da comunidade, da escola da comunidade Corumbauzinho. Então, a equipe de Corumbauzinho está de parabéns aí pela produção. Então, aí a carta, né, ao leitor que estão divulgando esse trabalho realizado para o enfrentamento, né, abordando reflexões para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Eles vêm apresentando aí o momento da saúde, né, trazendo alguns dados da comunidade do Corumbauzinho, algumas entrevistas também feitas do uso com o uso do WhatsApp, né, devido ao isolamento. Então, eles levantaram esses dados com o técnico da enfermagem, né, que foi entrevistado sobre esse trabalho que está sendo realizado na comunidade do Corumbauzinho, e também aqui trazendo, mais uma vez, os saberes tradicionais com o uso das ervas medicinais, né, que está sendo agora a forma mais usada pelos povos indígenas para o enfrentamento dessa pandemia. Então, que é o remédio que está sendo mais utilizado a partir da sua memória e tradição. E aí, mais uma entrevista de uma estudante, não é? Então, a estudante Graciele, né, da aldeia do Corumbauzinho, estudante do colégio da aldeia, que faz o primeiro ano do ensino médio, né? Então, ela vem trazendo aí a sua vivência, as suas experiências nessa quarentena. Aí também nós temos outra entrevista, né, com Tanara Braz, sobre a sua vivência nessa pandemia, que vem trazendo, né, essa crise está muito difícil, principalmente para os parentes, pois possuem a fonte de renda através do turismo, né? Então, para os pataxó do Corumbauzinho, da aldeia do Corumbauzinho, a Covid-19 afetou muito de forma também a renda, né, a geração de renda, teve um impacto na economia também dos povos indígenas. E uma outra, eles trazem aí uma outra entrevista, né, com a gestora da escola, que fala que, antes de tudo, a gente nunca imaginou que seria dessa forma. A gente teve que parar as aulas e muito rápido. Então, o primeiro decreto foi de 15 dias e a gente realmente achou que ia ficar só 15 dias, mas infelizmente até hoje, né, agora nesse momento, a gente está sem o recomeço das aulas e, na verdade, está sendo muito difícil. Então, a gente achava que era mais para fora do Brasil, mas de repente começou aqui no Brasil. A gente achou que não ia atingir as nossas regiões, mas infelizmente na nossa comunidade mesmo, a gente não teve mais contato presencial com os nossos alunos. Tentamos fazer algumas coisas, como aulas remotas, mas a gente sabe que nem todos os nossos alunos têm acesso à internet e ao computador. Então, isso ficou inviável para a gente, porque temos muitos alunos que moram distante da escola, né? Então, ficou complicado essa situação. Muito bem, pode passando, Felipe. Aí, a voz das lideranças, né? Então, uma outra entrevista com o líder Adailton, cacique da aldeia Corumbauzinho,
E quero dizer que para todo o nosso povo, que a gente está preocupado com a epidemia, que seria, na verdade, essa pandemia, que está cada vez mais avançando ao nosso redor do nosso povo, ao redor do nosso povo, e também estamos preocupados com a volta da escola, dos alunos, porque ninguém sabe quando vai voltar. Realmente, a escola do Corubauzinho não tem uma segurança que possa conduzir esses alunos, porque a escola não tem muro, então um lugar adequado para estar conduzindo e dando estudo a esses alunos aqui da aldeia, e a gente está preocupado, porque se voltar, o momento é do jeito que se encontra a escola, a gente fica preocupado com isso. Então, acredito que o governador está vendo isso, porque cada vez mais as coisas estão avançando, né? Estão vendo isso com carinho para manter isso para mais adiante, para não corrermos o risco, né, de nossos alunos cada vez mais pegar essa pandemia. Então, com tudo isso, nossa saúde também está muito ruim. A gente não pode botar confiança na nossa saúde, porque agora a gente recebeu de nossa coordenadora do DICEI Bahia, ela pediu para sair, porque realmente tem uma situação complicada, né? E na saúde indígena, na nossa saúde. Então, nossa saúde é diferenciada, mas as práticas não são, né? Então, está cada vez mais difícil, ficando difícil cuidar da nossa saúde. Ok, vamos lá, então, próxima. Então, temos aí mais outra entrevista, né, que foi realizada por esse grupo. Então, eles entrevistaram aí o senhor, o pajé, não é? O pajé dessa aldeia, o depoimento do pajé Mário Braz, o pajé da aldeia. Pode ir passando, Felipe. Ele é o pajé, então fizeram também outra entrevista com o vice-cacique da aldeia, né, também, e trazendo toda a sua preocupação, o pensamento dos educadores aí no seu trabalho, né, então trazendo todas as suas experiências, suas vivências nesse momento, com suas expectativas, né, de melhoria. E o diálogo entre as aldeias também foi colocado nesse jornal, assim como, pode passando, outros informativos, né, informativos aí das atividades que foram realizadas, de intercâmbio estudantil intercultural entre as escolas, entre estudantes e professores da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus 10 de Teixeira de Freitas, né? Então, foi feito aí essa atividade pré-pandemia. O outro tema que eles vêm trazendo sobre a sustentabilidade da aldeia, que é sobre o plantio da mandioca, né, como sustentabilidade e também sobrevivência da sua aldeia. Pode ir passando. Ok, então, próximo jornal. Então, nós temos aí o próximo jornal da equipe Areneachô Chohan, né? Chohan. Areneachô Chohan. Então, Fala Guerreiro, o nome do jornal. Eles vêm apresentando aí, olha, uma atividade, impacto da pandemia e educação escolar indígena, reescrevendo a história, saúde no quintal, Ariponairá Tanara, aprendendo com a natureza, Enuaí
Toquimã, Saúde Bem Viver, Fala Estudante, Sunyatarro, Cante Comigo, então trazendo uma música, né? Então, Aprender Brincando e fala mensagem dos professores. Pode ir passando aí, Felipe. Então, nós estamos apresentando aí esse jornal Impacto da Pandemia, Educação Escolar Indígena. Pode ir passando, reescrevendo a história, só verificando aí, não é, esse título aí desse tópico. Aqui é uma entrevista, né, com o senhor Paulinho, né, que foi morto de Covid-19, então mais um ancião aí que foi atingido pela Covid-19. Pode continuar. Então, aqui alguns dados, não é, das causas das mortes do vírus. Então, um histórico, eles vêm apresentando aí um histórico, né, das epidemias. Saúde, então, receita, olha aí, a receita para a gripe, dor de garganta, valorizando os saberes tradicionais, não é? O uso das ervas medicinais. Eles vêm aí apresentando algumas plantas, né, a erva cidreira, capim-santo, boldo, mastruz. Pode ir passando. Então, aprendendo com a natureza a valorizar e integrar a educação e a proteção ambiental. Então, trabalhando aí a valorização dos conhecimentos ambientais, das práticas. Entrevista com Dona Rosa, que foi parteira, né, Dona Rosa, então, sobre as suas atividades, do benzimento. Pode passando. Outra entrevista com Dona Mirinha Pataxó, né, como ela está indo nesse tempo de pandemia, e também sobre o uso dos chás, com as ervas medicinais, para o enfrentamento dessa pandemia. Então, o conselho, né, dessas anciãs para os jovens hoje, com Dona Mirinha. Eu gostaria de ler esse conselho aí, Felipe. Vou ler essa primeira parte, né? Então, Dona Mirinha, qual conselho a senhora daria para os jovens? Então, Dona Mirinha, eu ia explicar para eles a maneira de viver a vida, e os filhos têm que viver sob domínio dos pais, como eu fui criada. Eu vivi no domínio deles e tudo ia ficar bom para mim. Pelo menos para meus netos, eu sei que não vou passar mais. Para as minhas filhas, sim. Eu passei um pouco da maneira que eu fui criada, que todos respeitavam. Hoje ninguém respeita mais ninguém. Hoje não se trata os mais velhos de senhor, nem os mais velhos, nem senhora. Tem professores que não gostam de ser chamados de senhores. Isto quer dizer que não dão mais valor, não. Antes, quando os mais velhos estavam conversando e uma criança passava no meio, já era uma reclamação. Aqui, até hoje, me tratam com respeito, ou de senhora, de tia-avó. Isto é sinal de respeito. Até hoje, meus filhos, no dia de sexta-feira, eles me dão a bênção ajoelhado, e todos foram criados assim. Tinham que chamar, naquela época, de avó, tio, madrinha, padrinho, tia, pai, mãe, mas não de você, e sim de senhora. Isto se chama respeito, e quem tem, entra em qualquer lugar. Você, para mim, está se referindo com uma criança ou uma pessoa nova. Podia chamar a outra de você, mas com minha idade,
tinha que ser avó ou tia. Então, muito bom, né? Aí temos aí essa entrevista com a dona Mirinha, trazendo conselho aos jovens. Pode passando, Felipe, o próximo tópico. Aqui uma entrevista, né, com o estudante Pedro Henrique. Então, Pedro Henrique, você pode nos falar como está sendo ficar em casa sem poder estudar por causa da pandemia? Então, sou Pedro Henrique. Meu nome indígena é Camaiurá, Pataxó. Moro na aldeia Coroa Vermelha. Estudo na escola indígena Pataxó Coroa Vermelha da turma do nono ano. Então, devido à pandemia, estou sem ir para a escola. Mas não só eu, e sim a comunidade indígena toda está trancada em casa, sem aula. Pode passando. Vamos ver a próxima, então. Cante comigo. Então, trazendo aí, né? Então, a música, mais uma vez, para o fortalecimento da espiritualidade, fortalecimento também das emoções, né, nesse momento, e também algumas atividades educativas por meio do lúdico, alguns desafios matemáticos aí apresentados pelas professoras para os estudantes trabalharem nesse momento, né, de isolamento social, entrevista com o nosso grande pajé, né, o Biratã Pataxó, que esteve aqui conosco também, nas nossas lives. Então, pode colocar, passando. Então, a fala professor, né? Vamos ler só um pouco aqui. Fala professor. Estratégias e desafios na educação escolar indígena em Porto Seguro. O Brasil, desde o século XVI, traz uma oferta de programas de educação escolar nas comunidades indígenas que esteve pautada. É outro pajé, não é? Estão me informando aqui que não era o Biratã, era outro pajé. Então, corrigindo. Muito bem. É irmã de Ubiraci. Ok. Então, o Brasil, desde o século XVI, traz uma oferta de programas de educação escolar às comunidades indígenas que esteve pautado na catequização, com vistas a proporcionar a civilização e integração forçada dos povos originários à sociedade nacional, negando o respeito às nossas tradições. Só em anos recentes esse quadro começou a mudar e a escola passou a ter um novo significado e um novo sentido. Contudo, pode passar, assegurando o acesso aos conhecimentos gerais, sem precisar negar as especificidades culturais e a identidade daqueles grupos. Diferentes experiências surgiram em várias regiões do Brasil, fortalecendo a interculturalidade, o bilinguismo e os projetos que visam o futuro dos povos originários. Então, vou passando aí mais adiante. Atualmente, em Porto Seguro, possui 22 comunidades, Pataxó, sendo que 18 possuem escolas indígenas municipal. Estas são, então, cita aí as comunidades, não é? Todas as escolas possuem os nomes das respectivas comunidades. Nesse período pandêmico, os professores, diretores, coordenadores, lideranças, caciques estão dando continuidade na elaboração das diretrizes curriculares das escolas indígenas de Porto Seguro, fazendo reuniões remotas sob orientação da Secretaria Municipal de Educação e Coordenação de Educação Escolar Indígena. Além disso, foi realizado questionários de consulta com as escolas indígenas de Porto Seguro sobre as aulas remotas. Os educadores fizeram essa pesquisa com os pais dos discentes e foi diagnosticada a presença de inúmeras dificuldades com a internet, assim como a identificação de que a maioria dos estudantes não possui aparelhos celulares, smartphone, notebooks para acompanhamento das aulas.
pensando em contemplar todos com as aulas e percebendo os problemas relatados, não foi possível implantar as aulas remotas nas escolas indígenas de Porto Seguro, né? Então, pode ir passando aí um pouco mais para o final, por conta do nosso tempo, né? Vamos ver aí o final. Então, esse jornal ele foi produzido pela equipe de Silvania, Ana Paula Patachó, Janile, Nhocharu, Cirlane, Edilane, Luz Maria, Marília, Rosinete, Solange de Jesus, Josiane, Rosimar, Valério. Então, parabéns aí a essa equipe pela sua produção. Pode passar, então, o próximo jornal, isso. Então, aí o do povo Tuxá, não é? Da jornal Tuxá Curobia, da Escola Indígena do Povo Tuxá, Aldeia Mãe, que realiza pesquisa com a comunidade escolar sobre o retorno das aulas presenciais, né? Então, essa foi a equipe do povo Tuxá, pode passando, eles fizeram aí as entrevistas com as estudantes, né, da Escola Tuxá, um comentário aí, né, sobre a natureza como centro da essência do coabitar, uma reflexão sobre o cuidado com o meio ambiente. Próximo tópico trabalhado, as ações do Polo Base de Paulo Afonso para o enfrentamento da Covid-19. Próximo tópico. Um boletim epidemiológico do Polo Base do município de Paulo Afonso, né? Próximo. Município de Rodelas, na Bahia, em ação no combate ao coronavírus, né? Então, ação da Secretaria de Saúde de Rodelas, o trabalho em parceria, não é? Comunidade, município, um boletim dos casos informados, né, confirmados. Costureiras indígenas do Chá produzem máscaras de proteção contra a Covid-19, então, o trabalho aí, não é, da solidariedade, o trabalho cooperativo do povo do Chá. Benefícios dos alimentos, né? Anote aí, então, trazendo aí as frutas cítricas, né, o gengibre, o alho, receitas para aumentar a imunidade com o uso das plantas medicinais, alguns desafios, né, aí atividades educativas também, o passatempo, caça-pandemia, com algumas palavras-chave aí, olha, como coronavírus, higienização, pandemia, isolamento, máscara, algumas palavras aí na língua materna do chá, muito bem. Então, aqui mostre seu saber parente, né? Então, uma entrevista com, desce mais um pouquinho aí, uma entrevista aí com uma psicóloga, né? Uma psicóloga indígena, Tuxá, muito bem, trazendo aí a sua mensagem nesse tratamento, nesse enfrentamento da Covid-19. Depois vai estar disponibilizado no nosso YouTube, vocês vão poder ler melhor na íntegra. Então, uma homenagem, não é, a uma anciã que foi acometida pela Covid-19, Dona, deixa eu ver se eu lembro, se eu consigo ler o nome dela, Felipe, Lembranças de Vida de Dona Carmelita Josefa Cruz, né? Então, Dona Carmelita Josefa Cruz,
da cidade de Rodelas, então, foi acometida pela Covid, mais uma anciã, né? Então, você sabia que, aumente aí, vamos ler só essa curiosidade aí no jornal. O clamor de Rada. Ouço seus gritos de socorro pedindo ajuda. Debuco, minha raiz sem fim, uma cicatriz. Os olhos mais desoso que diamantes. A buquiete mais pura que há nesse mundo. Mãe Terra, tu és estonteante, mas o Caraí a destrói de forma alarmante. Não a matem, não a matem. Ah, não, antes, né? E as águas que formavam rios e cachoeiras admiráveis, hoje derramam sangue incessavelmente, incessável. Quando essa dor irá passar, dependemos dela para sobreviver. A natureza é fonte de vida, o pulmão do mundo. A INE de uma vida melhor. Não a matem, não a queimem, preservem-na, salvem a natureza, pois ela pede socorro. Então, aí o glossário Rada é terra, né, da língua materna Tuxá, de ré, buco, mãe terra, zozo, brilhantes, buquite, beleza, caraí é homem branco, e Rine é luz. Então, essa é uma poesia da estudante Maria Fernanda, né, Tuxá, do 7º ano, uma estudante do 7º ano. Parabéns aí pela belíssima produção. Então, pode ir passando, Felipe. Mais uma produção aí, não é? Identidade e cultura dos povos indígenas do semiárido, né? Então, estão indicando aí uma leitura que está disponível no site oparauneb.com, trabalho produzido aí pelos pesquisadores indígenas. Vamos de narrativas indígenas. A capivara nas margens da ilhota. Muito bem, então depois vocês podem acessar o nosso Facebook aí para ler na íntegra essa história, não é, da capivara. Pode passar, Felipe. Olha, com desenho, né, belíssimo, produzido também pelos estudantes. Narrativa Tuxá, produzida, só um pouquinho, Felipe. Narrativa Tuxá, produzida por professores indígenas nas formações da Ação Saberes Indígenas na Escola. Está disponível em PDF no nosso site Oparauneb. Muito bem, então, mais uma material aí, valorizando a tradição, a memória, a cultura, né? Então, esse material, ele foi produzido pelos professores cursistas do Colégio Estadual Indígena Capitão Francisco Rodelas, né? Então, a Ira Vieira Oliveira, então, a diagramação e arte foi de Taíra Vieira Almeida de Oliveira. Parabéns aí pela equipe do chá, não é? Pela produção do seu jornal. E aí é foto da equipe, né, dos professores do chá, e uma aí. Ler só esse último parágrafo, Felipe. O papel do professor está é ser orientado de acadêmicos, educada e entes de sua
unicidade na diversidade dos povos indígenas, sobretudo do povo Tuxá, e na busca da justiça e da paz. É importante lembrar sempre que não somos simplesmente uma instituição educacional, nós somos uma área, porque somente nós temos o poder de dar às nossas crianças a formação e o título de doutores, de mestres das ciências Tuxá. Portanto, nós temos um projeto com uma missão de fazer a diferença. Muito boa a mensagem aí dos professores Tuxá. Pode passar, Felipe. Próximo jornal aí, pelo andar da hora, a gente vai falar só ler só as ideias principais. As ideias principais. O Jornal do Manguezal de Acuípe, né? O Colégio Estadual Indígena Tupinambá de Acuípe de Baixio, de Baixo, né? Na rodovia Ilhéus, quilômetro 30. Então, a biblioteca literária ajuda a amenizar os danos do isolamento social na comunidade de Acuípe, de Baixio, de Baixo, né? Eles estão aí apresentando as suas leituras. Entrega do Vale Alimentação Estudantil demonstra cooperação em prol dos alunos do CEITAB. Muito bem. Campanha de vacinação, né, que esteve. Palestra. Pode passar, Felipe. Palestra alerta cuidados essenciais com a saúde indígena no enfrentamento ao Covid-19. Uma palestra que teve pela CESAI, na comunidade de Acuípe de Baixo. Pode passar. Calendário de vacinação é cumprido à risca. Alunos em destaque, né, em tempos de ensino remoto. Então, a escola, as alunas nas atividades pedagógicas propostas pelo corpo docente do colégio para as suas respectivas turmas, né, como deixa explícito Antônio Nova, reitor da Universidade de Lisboa, o pensamento novo nos âmbitos dos espaços e dos tempos deve permear o novo modelo de educação. Olha aí, então, parabéns às alunas pelo trabalho remoto, pela sua desinfecção das pousadas da aldeia do Acuípe de Baixo visa reduzir os riscos de contágio por coronavírus. Bem, próximo, pode passar. Professor faz da sua casa um santuário literário a fim de amenizar as angústias do isolamento social através da leitura. Olha só que experiência pedagógica fantástica, né? Parabéns aí, em tempos de isolamento social, o cuidado com as questões afetivas e emocionais passam também a ser prioritários. A prevenção às chamadas doenças da alma e a distração do impactar positivamente na sustentação do ser humano e do seu equilíbrio emocional, pensando nos benefícios da leitura para o exercício mental e, consequentemente, o refrigério e dos universos de reflexões que trazem consigo uma obra literária, o professor da EJA, Alexandro Araújo, decidiu, em diálogo com a direção do Colégio CEITAB e do Colégio Escolar,
de Acuípe Baixo, dispor em sua através do CISO, desativado em 2019 e que, por falta de espaço, encontrava-se armazenado e sem uso, aguardando um espaço propício. Então, parabéns aí, professor, pela excelente atividade. Pode passando. Entrega de cartões em tempos de isolamento social, então, e também de garantia dos direitos dos povos indígenas e principalmente dos estudantes, que nós sabemos que a escola também é um espaço onde o estudante ele tem esse direito do acesso à alimentação. Pode passar. Saberes indígenas, pensamentos e sensações de um cacique tupinambá, tão popularmente conhecido como cacique Val Tupinambá, Valdenilson Oliveira Santos, concede à nossa equipe uma entrevista. Certo, ok. Tudo bem, vamos já encerrar aqui essa. É porque esse cacique ele é muito querido, né? Então, eu gostaria de ler só a mensagem dele. Tem aí a mensagem, por favor. Então, o que é ser um cacique da comunidade do Acuípe para você? Então, para mim, é uma responsabilidade administrativa, judicial, religiosa e territorial. O que te sustenta enquanto ser humano? Dois aspectos, a resistência e a humildade. Entrevistador, você se considera um homem de fé em que está pautada a sua fé? Sim, sou um homem de muita fé. Encontro forças na natureza, nos encantados, no Poranci, nos nossos costumes e no diálogo com os povos indígenas. Olha aí, então, esse cacique é muito querido, né, pelo povo tupinambá, o cacique Val. Pode passar. E foi a entrevista de Caliana, né, parabéns, Rebeca, alunas do 8º ano, muito bem. Ok, então nós vamos passar os próximos jornais na próxima live, na próxima quarta-feira, devido ao avançar da hora, tá? Nós vamos encerrar por aqui a apresentação dos jornais e vamos abrir aí para as perguntas e comentários, né, dos cursistas que estão nos acompanhando e convidados na nossa página do Facebook e também da nossa equipe aí do projeto. Professor Sami, professora Merck, professora Fátima, a nossa cursista Samantha Sanches. Angélica teve um problema na internet, mas esperamos contar com a Angélica novamente na próxima quarta-feira. Está aberto aqui para as perguntas e comentários. Quem vai começar? Teve algum comentário de cursista? Vamos esperar aí. Genicleia, fizemos apenas uma homenagem à nossa primeira professora e enfermeira. Muito bem, Genicleia, lá no seu jornal, né? Parabéns pelo material. Linda Mares, cada trabalho fantástico, riquíssimo. Muito bem, parabéns aí a todos vocês, cursistas, professores cursistas, pelo compromisso, né, social, político e ético com a educação. Boa tarde a todos. Janile Carvalho. Só tenho a agradecer primeiramente a Deus e agradecer grandemente a vocês, professores, e a todos os envolvidos por esses grandes momentos ricos de aprendizagem. Momentos emocionantes e que até levantou
a minha autoestima nesse período triste de pandemia. Janile, tu sabe que a gente pensou nisso também, né? No momento que a gente estava planejando esse curso, trabalhar essa autoestima nesse momento de isolamento. Então, parabéns. Pode comentar aí, Fátima. Eu quero parabenizar os professores, né, por esses materiais tão ricos que vocês produziram, materiais que estão de acordo com essa proposta de uma educação diversificada, uma educação que valoriza a cultura, né, dos povos indígenas. Então, um material muito rico que vocês podem trabalhar em sala de aula mesmo, não é? Então, aí a gente viu, fiquei feliz com o resultado do curso, porque vocês se tornaram professores criadores, professores que constroem o conhecimento. Então, se vocês fazem isso, vocês também sabem estimular seus alunos a fazerem, né? A construir o conhecimento junto com vocês. Então, muito bacana os jornais e também numa perspectiva crítica. Tem alguns jornais riquíssimos que tiveram essa perspectiva crítica, né, de comentar, né, o que está acontecendo também aí, não é, no Brasil, né, as consequências do tratamento que foi dado à Covid, a questão também de como os indígenas, né, trabalharam isso com os próprios recursos, os próprios conhecimentos culturais que tem, não é, através dos chás, a próprio fortalecimento de uma alimentação mais saudável, começaram a plantar na horta, fazer hortas. Então, todo esse conhecimento, essa riqueza cultural, né, vocês exploraram no jornal, e vai levar isso, mesmo sendo um jornal que foi escrito em julho, tem todo um material rico, né, que pode ser trabalhado em sala de aula. Então, parabéns à turma. E agradeço, né, porque eu aprendi muito sobre a cultura indígena com vocês, né? Muito sobre como ser um professor também comprometido, não é? Com a educação, comprometido com seus alunos. Então, tudo isso está refletido nos jornais. E nos outros materiais também. Parabéns a todos e todas. Só queria dar os parabéns também, né? Eu acho que a Fátima já me contemplou assim, eu fiquei bem impressionado também com o material. Eu acho que conseguiu captar, né, o conjunto dos materiais conseguiu captar assim, os assuntos, as questões, a orientação toda do curso, né? E não era uma coisa fácil de fazer, né? Essa transposição não era tão fácil assim. Então foi muito bom, né? Eu sempre fico impressionado com a integralidade, né? Como as culturas dos povos indígenas integram, né? Saúde, memória, educação, aparece tudo no espaço, aparece tudo um pouco junto, é diferente da nossa perspectiva, né? Do homem branco. Acho que isso é muito impactante. Eu acho que traduzir isso no material é muito difícil e vocês conseguiram, assim, acho que ficou legal pra caramba, né? Muito bom mesmo. Bom, eu também gostaria aqui de parabenizar a todos, né, e a todas por esse momento, né, por essa conclusão desse curso, né, que para nós assim foi muito importante, a expectativa muito grande e a gente assim percebe que foi muito além da nossa expectativa, né, do que a gente pensou de ser, né? Então assim nesse momento a gente consegue colocar aqui os cursistas colocar o que eles fizeram durante todo esse tempo. Né? Então, quando a gente ouve isso da professora Janile, que ela levantou a autoestima, que através disso tudo ela conseguiu se ver de uma outra maneira no sentido de ser educadora, de ser indígena, né? Então, isso para a gente assim, é muito gratificante, né? E perceber que cada um, mesmo com sua especificidade, eles conseguiram realizar seus trabalhos, mesmo com a dificuldade, mas eles, de qualquer forma, eles conseguiram chegar ao ponto final, né, final desse curso, que seria concluir esse material. Então, assim, para nós, professores indígenas, é muito importante, porque isso nos dá garantia do que nós estamos fazendo e pensando, né, que é a educação escolar indígena. Para nós, professores indígenas, não é fácil ser professor. Imagine ser professor indígena,
E aí chega esse momento que a gente consegue abraçar, né, e ver vários materiais didáticos aí prontos, né, que assim, de qualidade, tanto a gente pode perceber isso em cada um que foi apresentado aqui, mesmo naqueles professores indígenas que estão em sala de aula, aqueles que não estão, e aquelas pessoas que também não são indígenas, mas que também abraçam a causa, né? Então, educação escolar indígena é isso, né? Não é só estar em sala de aula, mas também mostrar esse outro lado, que é de conhecimento, e nessa pandemia não está sendo fácil para ninguém, né? E como a própria colega Fátima falou, a gente teve várias dificuldades, mas mesmo assim a gente conseguiu voltar a nossos costumes, digamos assim, que alguns deles a gente já tinha, não que esquecido, mas a gente não estava praticando, né? E nesse momento de pandemia, a gente consegue juntar, causar esses dois momentos, que é a pandemia em si, que é esse problema todo psicológico que cada um de nós estamos passando, mas também, por outro lado, também fortalecer nossa cultura, nossa história, e assim também garantir a educação escolar indígena diferenciada de qualidade. Então, vocês, professores, estão de parabéns, né? Gostaria aqui, mais uma vez, de dizer para vocês que vocês são guerreiros, né? São pessoas que comprometidas com a educação escolar indígena, né? O IFBA aqui também fazendo esse trabalho também de abraçar a causa indígena, né? A coordenação indígena também fazendo esse trabalho de apoiar também a causa, né? Então, assim, acho que a educação escolar indígena é isso, né? É a gente trabalhar em equipe, trabalhar, abraçar a causa, e quem tem a ganhar com tudo isso são nossos alunos, né? As nossas comunidades indígenas. Então, assim, mais uma vez, parabéns a todos vocês que chegaram aqui nesse momento e dizer que a luta continua e a educação escolar indígena não para, né? Então, é isso. Olha, quero registrar aí a fala da Silvani, não é? Arenea Chohan. Não sei se eu estou lendo certo, hein, Merck? Fala, guerreiro. Quero agradecer a todos os professores do curso e aos colegas cursistas por essa troca de conhecimento. Foi muito rico. Cada um de nós, tenho certeza que todos que participaram adquiriram muitos aprendizados nesse momento da pandemia. Auere, Taputare. Eu até aprendi a falar pataxó nesse curso, né? Então, quero aproveitar aqui que a Angélica voltou, né, para dar essa oportunidade para ela fazer os seus comentários, suas considerações finais. Depois, Samanta. Boa tarde, estão me ouvindo agora? Sim. A internet não está muito forte aqui. Eu só queria deixar a minha gratidão aqui a vocês, aos meus ancestrais, porque se a gente chegou até aqui, né, foi graças a ele. Deixar o meu carinho, meu respeito muito grande à aldeia Nova Coroa, que foi... Eu vivenciei tudo, todo o material que eu publiquei foi vivenciado por mim. E assim, por que o povo Pataxó? Por que eu escolhi o povo Pataxó? Porque foi o povo que me acolheu. Eu sou de uma etnia que é uma etnia extinta, né, até no Fogo de 51, e, assim, é complicado e a gente foi muito abraçado pelo povo Pataxó. Então, eu queria deixar a minha gratidão aqui ao Cacique Pequi, ao Tucum, a todo o pessoal de lá, as meninas que me ajudaram muito, Sui, a Pombinha, Pataxó, ao Biribiri, nosso pajé, a todos eles. Então, eu queria deixar aqui minha gratidão a vocês pela oportunidade que vocês nos deram, principalmente para mim, que estou indo para a Coroa Vermelha, não, justificando agora, eu não fui ainda por conta da pandemia, entendeu? Então, assim que eu tiver a oportunidade, a gente está indo, tá bom? Muito obrigada, minha gratidão ao Eri. Auere, Angélica, muito obrigada, parabéns. Samanta. Obrigada. Eu também só tenho a agradecer, né, por todo esse processo de aprendizagem, que eu tenho um carinho, um amor mesmo muito grande pela cultura indígena. Eu cresci, a minha mãe sempre trouxe para a gente princípios da simplicidade, do comunitário, né, dentro de casa. Nós crescemos plantando também, comendo, colhendo de dentro de casa. Então, assim, muito do que eles fazem de ver no outro você mesmo, né? Tipo, você estar bem se o outro está bem também, vem muito da minha mãe. Então, eu acho que
essa cultura indígena já faz parte da minha vida, assim. Então, quando eles falam, quando eles contam, quando eles conseguem ter voz para poder trazer para a gente um pouco dessa cultura, de dividir com a gente o conhecimento, de nós que não somos parte das aldeias indígenas, né? Eu acho que é assim um aprendizado que não tem preço, não tem nem explicação do quanto é importante. Eu, enquanto professora de geografia, tudo que eu aprendo com eles eu divido com os meus alunos, né? Então, coisas que assim, as crianças às vezes trazem como preconceito também, a gente acaba tirando isso deles por conta deles também ouvir falar desses temas de uma forma tão que denigre a imagem indígena até hoje, infelizmente, né? Então, isso para mim é muito bem-vindo. E trabalhar com a aldeia do Taquariti é maravilhoso, porque, embora eles sejam uma aldeia próxima da cidade, como eu já disse, eles conservam bastante a cultura deles, né? Eles procuram manter bastante viva esses processos culturais, essas vivências deles, e dividir com a gente é algo que eles fazem quando eles sentem confiança, quando eles querem, quando eles sabem que a pessoa realmente vai levar o nome deles, porque o sonho deles é dividir mesmo a cultura deles com os outros, para que aprendam a ter o respeito pelo que eles sabem, né, pelo que eles vivem. Isso é muito importante para mim também. Então, eu agradeço a todos vocês maravilhosos, curso incrível, palestras incríveis, assim, sem palavras para descrever todo o aprendizado que a gente teve até aqui. E vai continuar tendo. Com certeza. Parabéns, Samanta, muito obrigada aí pela sua colaboração, né, ao longo dessa jornada e também por estar aqui representando, né, quero dizer a vocês aí que Samanta e Angélica, elas tiveram condições, né, nesse momento, de estar representando os cursistas nessa tarde de hoje, desse encerramento do nosso curso, não que os demais não quisessem, né? Nós sabemos que o acesso à internet ainda é algo muito difícil nesse momento da pandemia por todos, né? Mas creio que vocês estão muito bem representados aqui, viu, nesse momento, e muito obrigada aí pelos elogios e comentários de vocês também, né, na nossa live, e quero dizer aqui algo especial de Samanta, né, porque quando Samanta solicitou para participar do curso, ela disse, mas como é que eu vou fazer? Porque eu não sou indígena, né? Eu falei, será que não tem alguma comunidade aí, não é, ancestralidade na sua cidade, onde você mora? Aí ela, mas tem uma comunidade indígena. Aí ela foi lá, então encontrou a professora Eliane, que não pôde também ter acesso à internet, para estar conosco. Então, quero parabenizar, particularmente a Samanta, né, que abraçou aí a causa indígena em ajudar a professora Eliane, que mesmo em todas as suas condições desfavoráveis de realizar, de participar desse curso, de produzir os materiais nesse momento da quarentena, de isolamento, de dificuldades socioeconômicas, que essa pandemia dificultou mais ainda para a sua comunidade, para a sua condição de vida, Samanta abraçou a causa. Então, são pessoas como professores e professoras, como Samanta, né, que nós queremos aí estar dando todo esse apoio para o fortalecimento da identidade, né, da identidade étnica indígena e o fortalecimento da qualidade da educação escolar indígena, diferenciada, intercultural, específica, que possa ser efetivada essa legislação aí conquistada, né, esses direitos conquistados pelos movimentos sociais, pelos povos indígenas, por todas as lideranças e por todos os indigenistas, né, e que abraçam essa causa. E o nosso especial agradecimento à professora Merck Pataxó, que esteve conosco durante toda essa jornada, dando todo o apoio logístico, né, e contribuiu muito para os nossos convidados, nossos palestrantes convidados,
Então, Merck deu todo o apoio logístico para que nós pudéssemos ter todo esse momento, esses momentos aqui, nessa quarta-feira, durante esse período da live. Então, a minha internet também está oscilando aí, estão me avisando, né? Merck está me avisando, mas muita gratidão, gente, gratidão e, assim, sensação de trabalho realizado, sensação de muita emoção, fortalecimento da espiritualidade, né, busca da qualidade de vida, busca de muita esperança, mesmo diante de tudo de uma avalanche na contramão, né, mas nós nunca podemos perder a esperança e os sonhos, né, o sonho que move aí todo homem, toda a humanidade, toda mulher, toda criança, todo ancião, e muito obrigada ao professor José Carlos, coordenador da Educação Escolar Indígena da Secretaria, que abraçou também, muito gentilmente, essa causa, esse trabalho, e, juntamente com a professora Merck, esteve de mãos dadas conosco, todo esse período aí que nós tivemos esse curso. Eu espero que na próxima quarta, né, nós possamos ter aí a presença dele aí conosco, na nossa segunda etapa de encerramento. Então, muito obrigada a todos e a todas, e uma boa noite. Até a próxima quarta, com a segunda etapa do nosso encerramento.